pergunto, será que uma criança com 4 anos de idade tem condição de ter uma gravidez? Ou uma criança com 4 anos de idade tem condição de ter espermatozoides? Mas é claro que se você matá-la, ela não nascerá, reproduzirá ou morrerá certamente porque você a matou, certo? Agora, nós vamos fazer um exercício lógico, tá, Arthur? Eu quero que você preste bastante atenção nesse exercício lógico, assim como as pessoas de casa, eu quero que prestem muita atenção nesse exercício lógico. Como você mesmo diz no seu vídeo posterior, falando, eu acho que eu falei algumas besteiras a respeito do aborto, como você mesmo diz, Arthur, você diz que a ciência não pode dizer quando começa a vida humana com 100% de certeza. A ciência não pode dizer com 100% de certeza quando começa a vida humana. Correto, Arthur? Bom, se sim, o que acontece é o seguinte, não passa de um achismo seu. Não passa de um achismo seu dizer que aquilo dentro da mãe não é vida. Agora, para esse nosso exercício lógico, se eu estou com um achismo meu, dizendo que aquilo é vida, e você com um achismo seu, dizendo que aquilo não é vida, certo, Arthur? Que tipo de decisão você pode tomar, Arthur? Que tipo de decisão você pode tomar que possa ter 50% de probabilidade de eliminar uma vida humana? Que tipo de decisão você pode tomar na sua vida, Arthur, que possa levar a 50% de chances de ser homicídio? Ainda que fosse 1%, Arthur, como é que você poderia tomar uma decisão como essa, sendo que a ciência não dá 100% de certeza se aquilo é ou não é vida? Mas esse, Arthur, é só um exercício lógico. É só isso, é só um exercício lógico. Porque a verdade é que aborto, ele é assassinato por definição semântica. Definição semântica da palavra aborto, morte do feto. Se você pegar um livro, por exemplo, e diversas pessoas me procuraram, ao saber que eu ia fazer esse debate, um médico me procurou, falou, não deixe ele usar o argumento de que aquilo não é vida. Ele não tem o direito de usar esse argumento. Sendo que a maior parte dos livros de medicina, e aqui eu cito um Embriologia Clínica do Keith L. Moore, né, que é PhD em Stanford, um dos caras mais respeitados em biogênese e tudo mais, né? Ele diz, 100% sim, é 100%. Isso é uma vida, é uma vida. E vamos aqui excluir que você, Arthur, tem que me provar que aquilo dentro da mulher se transformará em um tamanduá paralítico, em uma lagartixa, em um saci pererê. Você tem que me provar que aquilo não é um ser humano. Porque a partir da 4ª semana você já vê o coração daquele ser batendo, como eu vi do meu filho. Meu filho, infelizmente, não nasceu. Agora, eu acho engraçado, Arthur, porque isso é muito importante. Você, no futuro, será uma liderança. E você, agora mesmo, está defendendo exatamente a mesma posição que os esquerdistas defendem na escola. Aqueles mesmos que saem com os peitos pintados e todos maquiados, e vamos tirar, vamos abortar. Você está defendendo exatamente a mesma coisa. E você é um rapaz inteligente, você é um rapaz honesto, que faz o seu canal na maior boa vontade. É importante que você reflita a respeito disso, para que não te prejudique no futuro, num futuro inclusive político. Então, nenhum direito é oferecido àquele ser que é externo à mãe. Ele é absolutamente externo à mãe porque contém material genético do pai e que foi concebido de livre e espontânea vontade em um ato livre de 2 pessoas. Porque o que nós estamos falando aqui é a respeito de aborto como... não abortos que já são previstos por lei, no caso de estupro, etc. Não é isso que está em discussão aqui. Em um ato livre, 2 seres fizeram isso. E você diz, eu sou liberal, e qual é o conceito mais caro que você tem? A liberdade dentro de você. Então eu te pergunto, você que é liberal, é a favor das liberdades humanas, o aborto é o crime absoluto contra a liberdade humana porque priva aquilo que você pensa ser algo, priva aquilo que você pensa ser algo da possibilidade de ser, Arthur. Isso é realmente muito triste. É realmente
terrível, para mim foi um pouco decepcionante. É engraçado que você tem tanta empatia com os animais, no caso da vaquejada, e eu acho importante ter empatia com os animais, porque eles são filhos de Deus, né? São criaturas de Deus, mas não tem a empatia com filhos de Deus. O aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato, é um roubo, e nem pode haver roubo maior, porque ao malogrado nasce tudo. Rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito, dizia Mário Quintana. Deu tempo. Eu vou só pedir para mutar o microfone, caso você não esteja usando, tá? Vou pedir para o Nando e para o Arthur, porque assim, qualquer movimento que você faça com folha de papel, seja qualquer barulhozinho que você faça, não vai alterar no microfone da pessoa. O meu tá bom ou o meu tem que mudar? Não, só quando você não estiver falando, aí você clica no microfonezinho ali. Rapaz, o meu não tem esse microfone aqui. Ah, tem. Entendi. Beleza, entendi. Viu aí? Beleza. Agora foi passada já a apresentação, a réplica do Arthur de 5 minutos. Qualquer hora que você quiser começar. Legal. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte, eu acho que é a coisa que eu preciso esclarecer antes de tudo. O aborto, ele não faz parte da pauta liberal, né? Eu tenho vários amigos, inclusive anarcocapitalistas, que pedem menos Estado ainda do que os liberais, que eles são totalmente contra o aborto. O aborto, na verdade, ele vem de uma convicção pessoal minha, e eu tenho a cabeça aberta para discutir isso, inclusive eu posso estar errado. Eu tenho a mentalidade de que, de repente, o que eu sou a favor pode realmente ser um assassinato. Da onde que a gente vai tirar isso? A primeira contradição que eu vejo quando o pessoal quer proibir o aborto a qualquer custo é o seguinte: o pessoal fala, não, mas em caso de estupro, aí tudo bem abortar. Não, mas em caso de um feto acéfalo, tudo bem abortar. Então eu penso o seguinte, peraí, se você acha que aborto é assassinato, então em caso de estupro, tudo bem você assassinar um bebê? Então eu vejo uma contradição isso logo de cara, né? Em segundo lugar é o seguinte, a gente vê de fetos acéfalos, no caso de fetos acéfalos, então quer dizer assim, se o bebê não tem cérebro, ele não é uma vida, cai na mesma contradição que eu caí quando eu tentei definir vida. E quem sou eu para tentar definir vida, né? Inclusive, eu fiz um segundo vídeo falando que eu mandei mal, a minha primeira definição de vida ficou bem genérica. Apesar de que o Nando Moura agora me contestando, ele falou, bom, então o alface não é uma vida? É sim, porque o alface nasce, se reproduz e morre, assim como um ser humano ou um tamanduá paralítico. Mas, de qualquer forma, é isso. Uma outra coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: quando eu falo que eu sou a favor de aborto, eu não aposto na chance de que eu esteja 50% certo, 50% errado. Essa porcentagem está arbitrária. Quando você joga um dado e você acha que vai cair qualquer número, menos o número 1, por exemplo, você não está caindo na arbitrariedade de estar 50% errado. A sua probabilidade de estar certo é um pouco maior. Então, eu acredito que eu estou um pouco mais provável de estar certo, porque é o seguinte: a própria comunidade científica não chega numa conclusão de quando começa a vida. Alguns dizem que a partir da terceira semana, né, porque antes disso você não consegue nem saber se o feto vai se tornar um bebê, ou 2, ou trigêmeos, enfim, então dizem que é a partir da terceira semana. Alguns dizem que é a partir da 8ª semana, quando começa a ter ondas cerebrais, e nesse caso eu deixo aqui exposta a contradição do acéfalo, quer dizer, se o bebê, então, é acéfalo e ele pode, então, sofrer um aborto antes da 8ª semana, por que ele não pode, se ele não tem nem cérebro? E na 24ª semana, que são o pessoal um pouco mais pragmáticos, que acham que antes da 24ª semana o feto não tem nem pulmões, então se você tirar ele do útero da mãe, ele não sobrevive, então ele não pode ser considerado uma vida plena, independente da mãe. Eu, sinceramente, não tenho a minha opinião 100% formada, tenho a cabeça aberta para discutir isso, mas eu tenho uma visão um pouquinho mais pragmática. Eu acredito que um zigoto, quando até aquele negócio que você falou, o Cauê Moura, por exemplo, ele defendeu isso falando, se aborto é assassinato, então foi ter genocídio. E eu vou te dizer, a pior coisa que existe é quando uma pessoa está defendendo algo que você também defende da maneira errada. Porque você pode ser rotulado defender aquilo daquela mesma maneira, e eu discordo disso. Só que eu também não tenho preconceito com quem defende a mesma coisa que eu. Então, por exemplo, se tiver um esquerdista lá defendendo um monte de coisa e por algum problema mental que ele tenha, ele esteja defendendo menos imposto, eu vou abraçar a causa e falar, não, vamos defender menos imposto também, né? Que não é o caso aqui.
Enfim, então, assim, a minha conclusão é mais ou menos essa. E em relação à vaquejada, é o seguinte, cara, eu sinceramente não consigo ver a relação entre eu achar que um zigoto não é vida, lembrando que um zigoto é algo microscópico, se eu pegasse ele na mão eu nem veria, né? De você abominar, você pegar um quadrúpede de meia tonelada e ficar puxando ele pelo rabo para se divertir, para ele cair e se machucar. Então, assim, cara, eu acho sinceramente que a vaquejada é um tipo de crueldade, é você em 2016 querer se divertir às custas do sofrimento de um animal. Eu mandei mal no meu vídeo quando eu xinguei o pessoal, não é meu estilo, peço desculpa por isso, mas eu não vejo que isso se assemelhe a algum tipo de crueldade com bebês, né? Como eu falei, pode ser que eu esteja errado, pode ser que amanhã eu pense e fale, não, realmente o zigoto é uma vida. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho informações suficientes para alegar, assim, com toda a certeza que não, o zigoto é uma vida e nós devemos defender, mesmo porque hoje em dia a gente sabe que isso também não é um argumento final, mas hoje em dia no Brasil a proibição do aborto leva muitas pessoas a fazerem de maneira clandestina, levando à morte muitas mulheres. Então eu acho que a maior arma contra o aborto seria, na verdade, educação e informação, ao invés de uma proibição simplesmente dura e rígida a 100%. Assim. Maravilha. Nem está precisando tocar aqui, então, um alarmezinho. Agora, nós vamos, então, para a tréplica do Nando, também de 5 minutos. Iniciando... Tem que desmutar o microfone, hein, Nando? Desmutei. Ah, beleza. Pode iniciar a hora que quiser. Calma aí, deixa eu reiniciar meu cronômetro aqui para que eu tenha a marcação também. Bom, primeiro o Arthur fala que o aborto não faz parte da pauta liberal. Arthur, para mim não interessa, para mim importa que faça parte da tua pauta. E para mim importa que eu possa mostrar às pessoas o quão errado é isso. Tá? E eu gostaria que você depois pudesse refletir muito, cara. Você pudesse refletir muito, porque como eu falei, você vai ser uma liderança. A respeito do... Ele não está em discussão aqui, mas já que você citou, por exemplo, aborto no caso de estupro, Arthur, a culpa, caso aconteça um aborto, é 100% do estuprador. É claro que da perspectiva do feto, do embrião, nada muda. E eu vou te falar aqui algumas histórias para que você possa refletir. No Fantástico, há pouco tempo, uma mulher que ia ficar tetraplégica se ela tivesse se ela fosse até o final da gravidez, decidiu ir. A filha dela é uma maravilhosa, é uma menina maravilhosa. Ela foi ali lutar pela esgrima, né, pelo Brasil, orgulhando o Brasil, foi reportagem do Fantástico. E tem também a história de uma indiazinha, saiu na Folha do Nordeste, que ela foi estuprada com 9 anos e ela teve um filho. Isso já é uma história antiga, tá, Arthur? E aí perguntaram para ela o que é o maior amor da vida dela. Essa índia falou que o maior amor da minha vida é esse filho aqui. Ele é o maior amor da minha vida. Para que você entenda isso, eu recomendo que as pessoas aqui... O estupro é um crime hediondo, é um crime que atenta contra a dignidade do ser humano. Mas eu penso que crime, eu não sei como seria. Portanto, mantenha a minha opinião isenta aqui. Peço para que assista também um filme chamado O Quarto de Jack. É um filme muito interessante. É uma mulher que foi raptada e ela sofreu abusos sistemáticos e ela tem um filho. É também a salvação dela. Não só a salvação psicológica dela, mas como a salvação dela daquele cativeiro. Então são coisas para que você pense, Arthur, para que você possa refletir, para que não fique 100% engessado a tua percepção sobre isso. E uma outra coisa a respeito da anencefalia e tudo mais, eu gostaria que todo mundo aqui que estiver vendo esse hangout pudesse pesquisar. A man who lives without 90% of his brain is a challenger. Então, um homem que vive sem cérebro, o cara não tem cérebro. O cara não tem cérebro, só tem 10% do cérebro. No entanto, a vida dele é absolutamente normal. Caso a mãe tivesse optado por aborto, estaria morto. Agora, eu acho engraçado, cara. Você quer que... eu sei que você não tem a certeza, mas você precisa convencer as pessoas. Eu não posso acreditar no cara que acreditava 2 semanas atrás que o Mandela era um mito. O Mandela do Partido Comunista
que participava daqueles grupos que colocavam um pneu na cabeça do cara, colocava querosene e queimava só para que os olhos da pessoa explodissem? Você quer que eu acredite na sua incerteza de que aquilo é uma vida, ou que eu acredite na certeza do Dr. Keith L. Moore, PhD de Stanford, que diz com 100% de certeza, sim, é uma vida? Tá? Então, está em desenvolvimento normal dentro da mulher é uma vida. Tá? Agora, eu gostaria que você refletisse mais a respeito da vaquejada e do aborto. É claro que nós temos que ter toda a empatia com os animais, criaturas de Deus. Isso sem dúvida. Mas, numa vaquejada, o animal vai e cai no chão, puxam o rabo dele. No aborto, eles enfiam uma pinça lá, quebram a caixa craniana da criança, sugam o cérebro dela, destroem ela da forma mais horrível e absurda que você pode imaginar. Você não consegue ver a diferença entre a crueldade de uma coisa e outra? E esse aqui é só um fato, para que vocês tenham noção. Uma mulher, ela pode chegar, por exemplo, no Pérola Byton, aqui em São Paulo, e ela dizer que foi estuprada. Essa mulher diz, eu fui estuprada. Não existe nenhuma comprovação a respeito disso, não existe nenhum tipo de boletim de ocorrência, nem nada. No dia seguinte, ela está na mesa de cirurgia para fazer o aborto. E eu acho que isso é uma coisa muito complicada, muito que me entristece muito mesmo. As crianças vieram aqui, tio, hoje é Halloween, a gente toca aí a campainha, você dá uns doces pra gente e tal. Eu vejo que cada uma dessas crianças, às vezes, poderia não ser o que elas são. Estourou aqui já. Agora, as considerações finais do Arthur, que são de 2 minutos. E aí você pode iniciar a hora que quiser, Arthur. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, cara, o Nando Moura é um cara que eu vejo eu vi poucos vídeos dele, mas eu não acho que ele faz esse tipo de coisa com frequência, que é apelar pro argumento da emoção, cara. Isso aí não fica legal, cara. Você fala, nossa, eu olho as crianças lá e eu vejo que cada uma delas não poderia ser. Isso aí é você apelar pra emoção. Eu tô discutindo aqui uma coisa extremamente tentando focar na lógica, né? Que você foi anotando, eu fui falando aqui, você foi falando, eu fui anotando. O negócio é o seguinte, em primeiro lugar, esse negócio do Pérola Byton que você falou, cara, se fosse tão fácil assim realizar um aborto, eu não vejo por que a gente teria um problema aqui com tantas mulheres morrendo em clínicas clandestinas. Então, eu acho que essa informação deve ter alguma distorção aí no meio. Uma outra questão do Mandela. Do Mandela é o seguinte, eu citei no meu vídeo, foi um exemplo, talvez infeliz, mas foi um exemplo que, na verdade, eu quis passar assim. Cara, você quer citar um mito? Pelo menos pega alguém que já morreu para você não correr o risco de pegar alguém em vida que vai fazer uma merda depois, né? Eu não tenho nenhuma opinião formada 100% sobre o Mandela, enfim, posso ter mandado mal nisso, mas não era, foi um exemplo que eu dei, talvez infeliz, talvez feliz, mas não é a questão principal aqui. Outra coisa que você falou é sobre acreditar em mim ou acreditar nesse especialista específico que você citou. Cara, nesse caso, é o que eu estou te falando, eu poderia dar outros exemplos de outros especialistas que, então, concordam que a vida começa em 3 semanas, em 8 semanas e 24 semanas. Basta a gente escolher um e arbitrar qual que a gente vai achar que tem mais autoridade para falar sobre aquilo. É o famoso argumento de autoridade. E uma outra questão é o seguinte, cara, a contradição da lei, cara, em relação à vida de um acéfalo ou à vida de um possível feto abortado, enfim, isso aí eu não estou discutindo aqui. O que eu estou discutindo é justamente a contradição na lei, cara, a contradição de você generalizar tudo e colocar uma lei barrando todos os tipos de aborto, mas não, em caso de estupro você pode. Então, quer dizer, é aquela mesma história, do ponto de vista do feto, acho que fica totalmente indiferente. Já acabou, né, o tempo. Acabou, então, o primeiro tema aí, sobre o aborto como método anticonceptivo. E agora nós iremos para o tópico número 2, religião e política. Lembrando que são 7 minutos da apresentação do tema, depois nós teremos os 5 minutos de réplica, 5 minutos de tréplica e os 2 minutos de considerações finais. Arthur, você inicia esse tema e aí você pode começar a hora que você quiser. Beleza. Na verdade, acho que 7 minutos é muito. Vou tentar resumir aqui as minhas ideias.
O negócio é o seguinte, em primeiro lugar, o que eu queria falar sobre isso é que eu sou ateu, eu não tenho nenhuma religião, e eu espero que as pessoas não ajam com preconceito em relação a isso, porque existe muito tipo de preconceito religioso, independente da tua crença, principalmente quando você não tem crença que você é um ateu, né? Eu sou um ateu agnóstico, para quem gosta desse tema sabe que é diferente você ser um ateu gnóstico de um ateu agnóstico, eu sou um ateu agnóstico. E uma coisa que eu ouvi do Moura, que é uma coisa que eu acho que, na verdade, ele pisa um pouco na bola em relação a essas coisas, cara, é assim, é na maior amizade, eu tô falando isso na maior gente boa aqui. É uma coisa que ele até concordou com o Bolsonaro, é o seguinte, que para você ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa temente a Deus, né? Ou seja, você tem que ter medo das consequências divinas para você ser uma pessoa boa. E eu discordo disso, eu acho que a religião não está ligada diretamente à moral, mesmo porque você tem vários exemplos de ateus maus e ateus bons, por exemplo, Einstein, por exemplo, sei lá, Brad Pitt, Angelina Jolie, que são ateus e são filântropos, e você, sei lá, Charles Chaplin, você também tem exemplos de religiosos bons e religiosos maus, independente da sua religião. E eu acho que a moral não está ligada à religião. A moral está muito mais ligada à índole da pessoa, que está ligada a empatias, né? Inclusive, o que é um psicopata? Um psicopata é um cara que não tem empatia, ele não sente a dor do outro. E nesse caso existem psicopatas que fazem o mal para o próximo e eles são crentes ou descrentes. Então você vê que a moral está muito mais ligada à empatia do que a questões religiosas, né? Eu sou um ateu e aí todo mundo fala assim, bom, então se você é a favor de um Estado laico, você é a favor de um Estado ateu. E eu não sou a favor de um Estado ateu. Por exemplo, eu não sou a favor de se usar dinheiro público para manifestações de orgulho gay. Eu também não sou a favor de dinheiro público para manifestações religiosas, sejam elas quais forem. Só que eu também não sou contra manifestações religiosas. Então, quer dizer, por exemplo, tem uma página no Facebook que chama Ateia, e esses dias estava lá o pessoal querendo fazer uma abaixo-assinado para proibir uma manifestação de não sei quem lá. Né? Eu sou totalmente contra isso, cara. Se você tem uma religião, você quer se manifestar, vai lá, você não está usando dinheiro público, não está atrapalhando ninguém. Então, essa eu acho uma grande diferença entre você ser a favor de um Estado laico e ser a favor de um Estado ateu. Um outro exemplo que eu posso dar é estar escrito na nota do nosso dinheiro, da nossa moeda corrente, Deus é fiel. Eu, por exemplo, sou contra isso. É um probleminha, desse tamanhozinho, se dane. Eu acho que é muito mais importante a gente focar em questões econômicas do que isso agora. Mas eu acho que você ser contra ter Deus é fiel na nota, não é você ser a favor de um Estado ateu, mas sim do Estado laico, porque você não está colocando nenhum tipo de Deus na nota. A nota é só um papel moeda que não tem nada a ver com isso. E uma outra coisa que eu queria até perguntar pro Nando é o seguinte, eu estava vendo um vídeo dele hoje, inclusive, em que ele diz, ele fala mal do céu católico lá, do Porta dos Fundos e tal, e eu achei assim, na maior amizade, cara, eu achei um pouco arbitrário você definir o que é um humor inteligente ou não, mesmo porque nesse mesmo vídeo você cita o Chico Anísio, cara, que era um ateu e que faz piada com religião também, né? No caso do velho Zusa, ele faz piada com um bandismo, e ele tem o Tintone, se não me engano, acho que era um cara que era um pastor evangélico que só pensava em dinheiro. Isso não significa que o cara tem algum preconceito com alguma religião, ele só está brincando. Então, eu acredito que, eu não sei, esse tema religião na política é bem genérico, mas assim, eu acho que de uma forma geral, eu sou totalmente contra influências religiosas na política, e contra elas também. Então você tem que ser a favor de tudo. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, por exemplo, eu sou liberal e eu sou contra, por exemplo, as pessoas que dão dinheiro, por exemplo, o Marco Feliciano, dá o cartão de crédito dele lá em troca de um milagre. Eu sou contra isso. Mas eu não acho que deva ter uma lei estatal proibindo o cara de fazer isso. Se você quer dar seu dinheiro para a igreja, você dá. Isso é você ser verdadeiramente a favor de um Estado laico e não de um Estado ateu. Eu não sei se esse tema está mais aqui para isso, mas eu acredito que seja esse o tom do discurso nesse tema. Acho que para mim está o suficiente. Beleza, então. Ainda tinha 3 minutos ainda, mas vamos lá. Vamos agora a... Deixa eu cancelar aqui o relógio. Agora nós vamos para os 5 minutos, agora não mais 7, que é a réplica do Nando. Nando pode iniciar quando você quiser. Só um instantinho. Meu microfone está funcionando? Tá funcionando. Posso ter 7 minutos agora? 5, né? É que ele deixou de usar alguns minutos. Poderia usar? Não. Você que sabe. Aí é com ele. Não, então tudo bem. A gente não... Veja se o Arthur permite. Ele deu. Por mim, tudo bem. Okay. Beleza. Então, quando eu começar a falar, tudo bem? Beleza. Bom, no tema anterior, rapidamente, eu acredito que não seja um argumento à emoção, mas simplesmente uma coisa que é a minha vivência. Quando nós falamos de vida humana, quando nós estamos tratando de vidas humanas,
É necessário falar a respeito de como você se sente em relação a elas. E eu gostaria depois que ele me dissesse qual especialista vai bater o ponto e colocar a carreira dele para dizer, né, qual especialista para dizer, a partir daqui é vida humana. Qual especialista em biogênese vai falar isso? Isso eu gostaria que ele me respondesse. Enfim, a respeito da religião e Estado, quero que você preste atenção aqui comigo, Arthur. Bom, primeiro, o baterista da minha banda, o Cláudio, ele é ateu. É um dos caras mais maravilhosos, mais fantásticos que eu já conheci na minha vida. Um dos caras mais certos também. Então, eu acredito que você confundiu. Né? Eu não disse que você precisa ser crente para ser uma pessoa boa. Eu disse que, ao observar a moral objetiva e ao observar a moral subjetiva, a crença te fornece ground, ela te fornece terreno para que você sustente uma moral objetiva. E isso não tem nada a ver com ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. A pergunta que eu faço para o Bolsonaro, no começo daquele debate que nós temos, é justamente para que ele consiga me dizer se ele teme alguma coisa além dos homens. Se existe algum medo para ele além dos homens, né? Ou além da prisão, além de tudo mais. Agora, a respeito do Bolsonaro, eu tenho uma outra pergunta bastante interessante para você. Você falou no debate da Jovem Pan que você é contra o Bolsonaro e você é contra tudo que o Bolsonaro faz. Eu gostaria de que você me dissesse se você sabe quais são as propostas do Bolsonaro e quais são as propostas que você é contra. Que você pudesse explicar para as pessoas a respeito. Porque isso seria interessante. Quais são as propostas dele e quais são as propostas dele que você se opõe absolutamente. A respeito do Porta dos Fundos, cara, o artigo 208 da Constituição nos diz para nós, né, que escarnecer alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, é crime. Eu quero que você entenda, Arthur, que por mais que você seja ateu, agnóstico e tudo mais, eu sei que você ama muito a sua família, respeita muito a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, não sei, ou pessoas, amigos que são do seu convívio. Para um cristão não existe nada mais importante do que Cristo. Falar, escarnecer Cristo, para a gente é pior do que falar daquelas pessoas que são mais caras para mim, entendeu? Da minha mãe, falar da minha esposa, falar de filho, de pai. Para mim isso é terrível. Tá? Então, a respeito dessas indagações que você fez, é bem por aí. A respeito do Estado laico, eu gostaria de falar uma coisa. Primeiro, quem faz a divisão entre o sagrado e o Estado é o próprio Cristo, Arthur. E você tem todas essas divergências que você tem e tudo mais, porque você vive em uma sociedade que tem bases, né, no cristianismo. Então Cristo faz a divisão entre o sagrado e o Estado quando diz: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E eu vou te fazer uma pergunta, e essa pergunta é muito importante, Arthur, que você reflita. Existe uma civilização no mundo que tenha acontecido sem que precedesse uma religião? Sem que antes dela, né, ou desculpa, precedesse não, anterior a ela houvesse uma religião? Existe alguma civilização que não é calcada em alguma religião? Eu gostaria que você me mostrasse uma sociedade onde o Estado se constituiu sem ser em cima de um modelo religioso que o legitima e o orienta por dentro. Isso eu gostaria que você respondesse. Como funcionaria uma sociedade sem uma zona de intersecção entre a religião e a política, Arthur? Como funcionaria? Porque eles são representantes do povo ali. Eles representam aquilo que o povo é. Então, esses são questionamentos que eu acho que você deve fazer. Bastante verdade, cara. Bastante verdade. Assim, você não me ofende quando faz esse tipo de pergunta? Você não me ofende quando faz esse tipo de indagação? Mas esses questionamentos eu gostaria que você tivesse com você. Como eu disse, você vai ser uma importante liderança no futuro. Pense a respeito disso. Então, você propõe um Estado laico ou um laicista? Porque o Estado laico é aquele que o poder do Estado não se sobrepõe à religião. Ele deixa a pluralidade religiosa existir, acontecer. Né? O Estado ateu é uma coisa terrível. Qual foi o resultado do Estado ateu, Arthur? Você sabe. Milhões e milhões de mortos. É isso que a gente briga. É contra esse povo que a gente briga. A democracia
ela é a vontade da maioria dos brasileiros. E a maioria do povo brasileiro é o quê? Eles são o quê? Cristãos. Portanto, é lógico que existe um aspecto, existe uma influência do pensamento cristão na política. Isso não é ruim, é bom. Lembre-se que mesmo a abolição da escravatura veio dessa cosmovisão cristã a partir do William Wilberforce. Tem até um filme maravilhoso, chama Amazing Grace, recomendo que todos assistam. Quando eles falam a respeito de Estado laico, né, principalmente a respeito... tem na nota Deus, está escrito Deus ali, tem crucifixos ali. Eu queria te fazer uma pergunta com sinceridade e com honestidade, Arthur. Se esses crucifixos te incomodam tanto, ou se isso incomoda tanto na nota, por que a gente não vai e implode logo de uma vez o Cristo Redentor? Por que a gente não acaba logo com os feriados religiosos aqui no Brasil e tudo mais? Então, a cosmovisão, a pluralidade de cosmovisões dentro da política é o que é mais importante, Arthur. Você deve você deve se atentar a isso. E uma das perguntas talvez mais importantes que eu possa te fazer, Arthur, e que você possa refletir, e que as pessoas em casa possam refletir, quais são as 3 pilastras que sustentam a nossa civilização ocidental? Orlando, acho que a gente pode dar também, além dos 3 minutos, a gente pode dar mais um para ele, né? Porque ele te deu 2 minutos, faltava ainda... Claro. 3. Para mim tá bom. E aí, em vez de 5 minutos, Arthur, como tréplica, você vai ter 7 também, porque aí você usa 6, né? 6 minutinhos, aí você usa daqueles teus minutos lá, e aí fecha aqui. Arthur, pode começar a hora que você quiser. Bom, vamos lá. Cara, que ele foi falando, eu fui anotando aqui para não me perder. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você falou contra o Bolsonaro. Eu, sinceramente, não lembro se eu falei exatamente com essas palavras. Eu sou totalmente contra o Bolsonaro. O que acontece é que, nessa entrevista que você fez com ele, ele deixou claro alguns aspectos econômicos. Ele fugiu de alguns, mas ele deixou claro alguns aspectos econômicos que são bem liberais. E eu sou totalmente a favor disso. Por exemplo, mas ele é um cara que ele é declaradamente a favor, por exemplo, da ditadura militar. Eu, sinceramente, não sei se ele tem um projeto lá de lei que quer passar a supremacia ao poder executivo, que seria a ditadura militar. Mas eu sou totalmente esse tipo de coisa. Eu sou totalmente contra excesso de autoritarismo, seja da esquerda nas partes econômicas, seja na direita em liberdades individuais ou em outras liberdades. Então, por eu não ser a favor de autoritarismo, eu não sou a favor de alguma coisa que ele tende a levar para esse lado autoritário, né? Eu nunca falei mal dele, eu nunca falei que ele era desonesto, eu nunca falei que ele era, sei lá, um cara comprado, um cara isso, um cara aquilo. Eu não tenho nada contra ele, eu simplesmente não concordo com as ideias dele, simplesmente assim. É uma coisa bem, bem simples. Eu acho que era isso do Bolsonaro. Em relação a você falar que... quando uma pessoa fala ou brinca com Deus, sei lá, te ofende profundamente, eu acho que isso é uma arbitrariedade sua. Porque, por exemplo, se você pegar um muçulmano, nada é mais importante para ele do que Alá. E você fazer uma revista colocando o Alá lá, sei lá, ridicularizando ou expondo ao ridículo o Deus deles, é motivo para ele entrar na redação do jornal e explodir o cérebro de todo mundo. Então, eu fico um pouco desconfiado com isso, né? Poxa, o Deus do cara é tão poderoso, por que ele precisa do cara para entrar lá no jornalzinho e explodir o cérebro das outras pessoas? Então, isso fica uma coisa bem, bem arbitrária de cada um. Então, assim, eu acho que a gente cai naquele negócio assim, quem é que vai definir o que é uma ofensa religiosa de uma, entre aspas, ofensa comum? Existe uma religião chamada pastafarianismo, e acredite ou não, eles lutaram muito para conseguir ser uma religião onde eles acreditam que o criador de todo o universo é um macarrão com 2 almôndegas. Então, eu poderia, sei lá, fazer uma passeata zoando o macarrão e o cara fala, não, você está zoando a minha religião, não quero que você faça isso. Da mesma forma, a gente tem religiões mais modernas, como a cientologia, por exemplo, que acreditam que nós somos seres infectados por pequenos ETs, e se você fizer uma piada sobre isso, um cientologista poderia chegar e falar, não, cara, eu acho que você está desrespeitando aí um artigo da Constituição, então eu quero que você seja preso por um mês, que se eu não me engano a pena para esse artigo aí da Constituição é a detenção por 30 dias, né? Uma outra coisa que você falou, que é aí que eu acho que é bem complicado a nossa divergência. Você fala numa intersecção entre a religião e a política. E aí é que eu acho bem complicado,
que religião a gente vai pôr dentro da política? Todas ou só a sua? Né? Então, por exemplo, se você fala assim, não, eu sou cristão, eu sigo os ensinamentos de Cristo, e Cristo diz pra gente amar o próximo, diz sobre água pra gente amar o próximo, e pra mim amar o próximo é, por exemplo, proibir o casamento gay. Aí vai chegar um outro cara falando, não, na minha religião é justamente o contrário, a gente acha que amar ao próximo é a gente proibir o casamento hétero, sei lá, tô dando um exemplo. Aí como que você vai definir qual intersecção é positiva ou negativa de uma forma religiosa? Sendo que as pessoas, quando pensam em religião, elas um pouco fecham a cabeça, fecham a mente para questionamentos. Então eu acho, cara, que essa questão do humor, na verdade, é só um retrato de como as pessoas, às vezes, fecham a mente para conversar sobre religião. Como eu te falei, cara, você mesmo elogiou o Chico Anísio, que é um cara genial. Ele era um cara ateu, você elogiou o Patrícia Sobanda, até aí, ok. Mas como que a gente faz para enquadrar o céu católico do Código dos Fundos, infringindo esse artigo da Constituição, e não enquadrar o Chico Anísio com o velho Zusa ou com o Tim Tones numa agressão à religião de outras pessoas? Eu acho que fica meio contraditório esse ponto. Outra coisa aqui que eu notei, que do Cristo Redentor e da nota, cara, nem tô acreditando que eu vou ter que explicar isso. Eu, como ateu, me incomodar com Deus é fiel na nota, cara, é muito diferente de eu, como ateu, querer explodir o Cristo Redentor. Você concorda comigo? Então, eu acho assim, se o Estado do Rio de Janeiro achou interessante investir em um monumento onde tem um Cristo de braços abertos, isso traz dinheiro para eles, cara, bom, fique à vontade, eu não tenho problema nenhum com isso. Acontece que, assim, se um dia um cara quiser fazer um diabo gigante, qual que vai ser o argumento que você vai ter para você falar, não, cara, o Cristo gigante pode, agora um bode gigante não pode. Sem ser argumento arbitrário e religioso, acho que fica bem difícil. E é por isso que eu acho que a política tem que ser totalmente laica, sem nenhum tipo de influência religiosa em nenhuma decisão política. Bom, eu tenho 1 minuto, é isso? Cara, sinceramente, foi isso que eu consegui anotar aqui do que você falou. Acho que eu vou passar esse 1 minuto. Acho que está respondido tudo. Tá, aí fica salvo esse minuto aí. As considerações finais agora desse tema fica com o Nando. 2 minutos. Nando. Posso ter esse minuto final, cara? Posso ter 3? Tá. Arthur? Tranquilo. Eu vou dar aqui os 3 minutos e iniciar a hora que quiser. Tudo bem. Deixa eu só retirar aqui e reiniciar meu cronômetro. Vamos lá. Bom, eu acho que, primeiro, a respeito do Bolsonaro, que você disse que ele é a favor da ditadura e tudo mais, eu acredito que compreender o período histórico não é a mesma coisa que você ser a favor de uma ditadura. Compreender que o nosso país estava realmente tomado ali por comunistas e de guerrilha e tudo mais, não é ser a favor da ditadura, é simplesmente compreender aquilo que aconteceu sob a luz da época, né? O artigo 208 do Código Penal, cara, como você falou, se for é justamente para realmente manter as pessoas, né? A lei é essa, para manter as pessoas sem esse desconforto muito grande. É claro que a liberdade de expressão, hoje em dia, o juiz ele acredita que ela é maior do que isso, então eles deixam escarnecer à vontade, como o Porta dos Fundos faz. Agora, veja só, os muçulmanos é justamente isso, amigo, dá merda. Eles foram lá no Charlie Hebdo e mataram todo mundo. Nós, cristãos, o que eu faço? Eu sento aqui com você e converso. Eu, no máximo, falo bravo no meu canal. Você não vai ver uma pessoa aí que eu dei porrada na rua. Você não vai ver uma pessoa. Inclusive, como eu te falei, cara, grandes amigos meus são ateus. Chico Anísio é um cara que eu admiro pra caramba, é ateu. Pra mim, o mais importante é o ateu não encher o saco, sabe? Não fazer proselitismo a respeito do nada. Como se o proselitismo a respeito do nada não fosse também uma crença, e é. Agora, quando você fala a respeito de um macarrão, e tem pessoas que seguem o macarrão como divindade e tudo mais, eu te pergunto, essas pessoas que seguem o macarrão como divindade, esse macarrão tem algum status civilizacional? Qual civilização surgiu a partir do macarrão? Agora, eu acredito que todas as religiões elas devem ser toleradas e respeitadas quando essa religião não quer te matar. Entende? Então, por exemplo, o voodoo, a magia negra, de sacrificar e tudo mais. Eu gostaria que você mantivesse a mente aberta a respeito desses meus questionamentos, porque eles são legítimos. Tá? E aí você fala a respeito, como é que é essa intersecção da religião com a política? Olha,
o Estado, nosso Estado é um Estado representativo, as pessoas vão lá representar. Se tiver uma porrada de cristão ali, você tem a bancada rural, você tem a bancada evangélica, você tem a bancada dos católicos, você tem a bancada dos pró-vida, você tem a bancada dos gays, você tem a bancada de tudo, é um Estado representativo. Então essa intersecção entre Estado e a política é a coisa mais natural do mundo. Você tem um Estado laico, mas você tem bagagens e cosmovisões políticas com os políticos que estão lá, correto, Arthur? Então, isso aí, tudo bem. E aí, quando você fala a respeito de Cristo, do Cristo lá, eu não engoli muito. Eu também não ligo, cara, se tem referências a Deus na nota ou não. Mas você, eu acredito que seja uma pessoa honesta e sincera, você não se incomodaria muito com isso ou com um crucifixo numa parede, né? Terminando. Olha, Leonardo, vamos para o terceiro tópico agora, e esse terceiro tópico, quem faz a apresentação do terceiro tópico com 7 minutos, deixa eu mudar aqui o reloginho, 7 minutos agora, é o Nando Moura, e é sobre a liberação das drogas sintéticas. Nando, você pode começar a hora que quiser aí. Só um instantinho, eu vou reiniciar meu. Valendo. Esse é um dos pontos que eu acho bastante complicado do Arthur, onde ele está aqui a favor da liberação das drogas sintéticas. A favor da liberação daquelas drogas que têm um altíssimo poder de viciar uma pessoa e de transformar ela em um escravo, em um zumbi. O Arthur, ele é a favor da liberdade individual, da liberdade de escolha, das liberdades individuais das pessoas. Pois muito bem, que liberdade individual teve esse indivíduo que perdeu a razão, que perdeu a capacidade de se autodeterminar e que não exerce nenhuma liberdade por causa disso, porque quem está fazendo isso é a droga por ele. Agora, o que eu digo é, todo ser humano tem um desejo absoluto, quase inexorável, irresistível de fazer merda. Merda. Quantas vezes você já fez merda na sua vida, Arthur? Quando você era adolescente, pegava lá uma cerveja, puta, aqui, eu tô com a cerveja aqui perto das gatinhas. Ou colocava um cigarro na boca só para falar que era isso mesmo. Ou fez alguma coisa muito radical. Você fala, caramba, eu podia ter quase perdido a vida com isso. E existem momentos na vida dos seres humanos onde eles têm uma fraqueza absoluta, onde eles estão destruídos, onde eles estão prostrados. E aí eles buscam uma alternativa fácil para poder esquecer. É justo que nesse momento de fragilidade, ou nesse momento de burrice, ou nesse momento idiota, a pessoa seja privada da sua liberdade ao se escravizar usando uma droga, Arthur? Essa pergunta é o que eu te faço. Porque ela não é só uma liberdade individual, é algo que faz com que todo o meio sofra junto. Você pergunte para um rapaz drogado, um rapaz que usa drogas, como a família dele sofre. Como o pessoal que está ao redor dele sofre. Como é complicado. Então, esse homem ele não escolheu escravizar só a si. Ele escolheu escravizar todo o seu meio. Imagine o custo para a saúde pública. Imagine o custo da saúde pública liberando as drogas sintéticas. De drogas menos danosas. Né? Então, por exemplo, sei lá, vamos supor a maconha. Quem disse que o traficante vende só maconha? Ele quer te fuder, ele quer te viciar, ele quer que você esteja ali toda hora. E eu estive nesse mundo do rock and roll, do heavy metal, eu sei como é. Eu sei como é. Então, nós temos um exemplo histórico do porquê isso não pode acontecer, que foram as guerras do ópio. E as guerras do ópio ocorreram no século XIX, na realidade 2 guerras, uma em 1939 e a outra em 1958, onde a população ficou absolutamente escravizada com o ópio. Que, na verdade, o ópio, o que a gente tem a variação do ópio hoje? A gente tem a heroína, que é uma variação do ópio, inclusive foi inventada pela Bayer como um remédio para tosse, no primeiro momento. E nós temos a morfina. Os dois têm um altíssimo poder de transformar você em um dependente químico na segunda utilização. E diversas outras drogas também extremamente danosas. Portanto, proibição das drogas sintéticas, né,
Nós temos a ideia ali com as guerras do ópio. E o que Mao Tse-tung fez quando assumiu com o comunismo em 1945 a China? Ele usou o ópio como arma. Ele mandava o ópio para aquelas cidades que ainda não tinham sido absolutamente subvertidas para o comunismo. E a China usa, inclusive, a droga sintética hoje como arma contra o Ocidente. Você procure aí no Google, você que está em casa vendo esse hangout, procure no Google, drogas China. Você vai ver o que está acontecendo lá. No país deles, nos países comunistas, principalmente os asiáticos, que sofreram imensamente com o ópio. Se o cara chega e vai fazer o tráfico de drogas lá, ele é morto, matam o cara. Agora, eles mandam a droga para os outros países, e se você é esse traficante que mandou para outros países, a pena é quase nula para você. De tão perigoso que a droga é. Eu já morei na Holanda, então eu, mais do que ninguém, sei o que a liberação da maconha fez com a Holanda. A Holanda é um país que, quando você vai para Amsterdã, você não aguenta. É aquele turismo de drogados, é o turismo da droga. E aqueles caras, quem foi para um metrô de Roterdã sabe, aqueles caras que vendem a maconha, eles vendem também drogas muito mais pesadas. E aí, no caso de liberarem essas drogas sintéticas, quem você acha que já domina os meios de produção, de distribuição e de comercialização? Porque são eles que vão dominar o mercado. E aí você faz o quê? Anistia todos os traficantes de altíssima periculosidade que foram presos? Agora, eu sou músico. A gente gasta um dinheirão para fazer um CD legal, com um encarte legal, bonito, né, interessante, com uma capa, gasta com a capa, gasta com tudo. Quem disse que esses filhos da puta compram um CD original, pô? Os caras vão atrás do CD pirata, sempre foi assim. Então ter um mercado legal, ter um mercado regulado, não quer dizer que o mercado negro dessa mesma substância não continue existindo e, além do mais, existindo com mais força e dificultando qualquer tipo de policiamento a respeito desse hábito. Então, para terminar, eu acredito que não existe nenhuma liberdade de escolha. Aquele indivíduo que escolhe aprisionar não só a si próprio, mas todo o meio que está do lado dele, as pessoas que estão ao lado dele. Não existe liberdade de escolha quando você escolhe a doença, quando você escolhe o sofrimento do próximo e a morte emocional e a morte física mesmo. Isso é ser liberal? Na minha opinião, isso é confundir o próprio conceito de liberdade com libertinagem. Se você for a uma prisão, você perguntar para os assaltantes, para os homicidas, para aqueles que cometeram latrocínio, estupro, 80% deles consumiram algum tipo de droga. E principalmente drogas pesadas, drogas sintéticas. Gostaria que você refletisse muito a respeito disso, Arthur, porque é importante. Pode finalizar, cara. Maravilha. Agora nós teremos a réplica do Arthur, de 5 minutos. Pode iniciar a hora que quiser, Arthur. Opa, só vou pedir um favor, cara. Eu fui anotando as coisas assim. Nesse tema, eu acho que se ele permitir, talvez se eu passar um minutinho para dar um desconto aí. Eu não sei se eu vou tentar resumir aqui em 5, vamos ver se chega. Pode ser? Bom, rapidinho, só voltando a outro tema, eu não ia fazer isso, mas na outra vez ele fez, então assim, ó, é que sobre a religião, eu acho que está muito claro aqui, para todo mundo que está assistindo, que está bem assim, ó, o Nando está falando assim, ó, tudo que é cristão é bom, tudo que não é cristão não é bom. Mesmo porque eu poderia citar diversos exemplos aqui de como o cristianismo fez também mal para a sociedade. Eu não tenho uma conclusão aqui para falar se ele fez mais bem ou mais mal, mas, por exemplo, eu posso citar a Inquisição, enfim. E depois ele fala, bom, o pastafarianismo tem alguma civilização baseada no pastafarianismo? Então, assim, se você usar como critério uma religião ser válida, por ela ter uma civilização baseada nela, tem várias religiões que não têm uma civilização baseada nela e são religiões expressivas aqui dentro do Brasil. Então, a gente teria uma briga dentro daquela intersecção de religião e Estado, que eu não acho que seria um debate positivo. Agora vamos voltar para o tema aqui de drogas sintéticas. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu queria deixar bem claro aqui que todo mundo, quando você fala assim, eu sou contra a criminalização da droga, o cara já acha que você é a favor da droga. Não, então ele pega todos os males que a droga faz e joga na tua conta.
como quiser, tá vendo? Você é a favor? Então olha o cara cracudo ali roubando. Isso aí é culpa sua. De jeito nenhum, cara. Eu sou totalmente contra drogas. Inclusive, eu sou um cara que a minha história com drogas é mais ou menos isso, cara. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei nenhuma outra droga, eu também não uso até hoje, e eu sou um cara muito radical em relação a isso. Principalmente quando eu assisti o Tropa de Elite, eu achava que não, tá certo, o cara que tá comprando baseadinho ali, ele tá sustentando o tráfico da puta e tal, e eu era um cara até meio hostil com esse tipo de pessoa. E aí a gente cai num negócio que até foi bom você dar esse exemplo do produto pirata. Eu acho que a diferença entre, eu já falei isso várias vezes, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, cara. Então, como é que funciona? Por que hoje a gente tem tanto estímulo à pirataria aqui no nosso país? Porque a diferença do produto original, cheio de imposto, por um produto totalmente desregulado e pirata é muito grande. Isso estimula as pessoas a comprarem o pirata. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem quase mercado de pirataria, sei lá, de jogo pirata, porque a diferença é muito pouca, ou seja, a dose do Estado está muito grande aqui no nosso país. E aí é o seguinte, o que eu queria falar uma coisa aqui. A gente não pode justificar você proibir tudo de uma forma geral porque uma pessoa não soube usar. Eu não poderia chegar para você, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas assim, vamos proibir carro. Por quê? Porque tem cara que corre de carro e mata os outros. A gente não pode fazer isso. Então, eu gostaria de usar um exemplo aqui bem filosófico, na verdade, e também depois eu tenho um exemplo real para citar, mas é um exemplo filosófico, veja se você consegue, se você achar bacana a gente refletir sobre isso. Por exemplo, imagina um senhor de idade que tem um câncer terminal, e aí o cara fala, ferrou, só tenho 6 meses de vida aqui, não quero fazer quimioterapia, eu quero passar esses 6 meses da minha vida bem, e ele, por opção, ele escolhe cheirar cocaína. Ele fala, eu quero cheirar cocaína, eu tô a fim de cheirar cocaína nesses meus últimos 6 meses de vida. Eu, Arthur, sou contra isso, eu acho que isso vai fazer mais mal do que bem, mas quem sou eu para julgar a escolha de um senhor que teve a história de vida dele e decidiu usar os 6 meses de vida dele cheirando cocaína? Você concorda que você não pode simplesmente proibir e inibir a escolha desse cara? Você está inibindo isso usando um argumento de que, não, peraí, mas e um jovem de 15 anos que um dia ele vai ter acesso, sei lá, à cocaína e ele vai se perder na vida? Eu concordo com você. Acontece que eu acho que a maior arma que a gente tem para esse jovem não cair nas drogas pesadas não é a proibição, não é a violação da liberdade individual desse outro indivíduo, que é um senhor de idade, mas sim a educação, mas sim a informação. Eu, por exemplo, vou te falar que eu nunca cheirei cocaína, não porque ela é proibida, porque eu já vi cocaína na minha frente várias vezes, eu tenho vários amigos que cheiram, e ela é proibida, ou seja, a proibição não impediu essas pessoas de chegarem até ela. Só que eu também não... Então, assim, então eu acho que isso é uma coisa ineficiente, você pegar o outro senhor lá no outro extremo e inibir a liberdade individual dele, escolher a droga que ele quer usar, para você justificar o não acesso à droga de um cara vulnerável, no caso de um adolescente. Eu não sou anarcocapitalista, tá? Eu tô no meio. E a verdade, cara, que nós dois temos que assumir é que é o seguinte: a sociedade não aprendeu a lidar com esse problema das drogas. Isso é um problema histórico do ser humano, e em países desenvolvidos já se fizeram algumas experiências que não se provaram positivas, como, por exemplo, aquela praça onde o pessoal era drug-free, você podia ir lá e usar, e o governo até te dava a seringa para você usar e não pegar, isso se provou uma experiência ruim, mas também a proibição não se provou uma experiência positiva. Você tem, por exemplo, o exemplo clássico que todo mundo dá, que é dos anos 20 nos Estados Unidos, quando se proibiu o álcool, você aumentou o consumo. Então, quer dizer, a proibição ela não é um fator eficiente na diminuição do consumo. Então, assim, eu queria deixar claro que, assim, eu não estou no extremo de liberar tudo. Falar, eu vou comprar um pão lá na esquina, então me dá uma pedrinha de crack aqui. Mas eu também não estou no outro extremo de falar, não, proíbe todo mundo, inclusive um senhor, de usar a droga que ele quer, por exemplo. Deu tempo certinho, não vai precisar de usar então 1 minuto, né? A mais. Então agora vamos para a tréplica com o Nando, da câmera aqui. Essa agora Quanto tempo eu tenho, Arthur? Tá me ouvindo? Ele tá 5 minutos. Tempo? Eu tenho 5 minutos? De tréplica. Tem certeza, cara? Sim, e aí 2 minutos de consideração final dele. Ah, tá. Então eu tenho 5 minutos agora. Tudo bem. Vamos lá. Então é o seguinte, voltando rapidamente aqui, o Arthur, eu acho que ele está usando alguns dados errados, que são dados da mídia, para falar a respeito de Inquisição. Você que está em casa, procure agora, por exemplo, no seu Google, Inquisição bicicletas infantis. É isso. Inquisição, espaço, bicicletas infantis. Você vai ver que a Inquisição espanhola, que foi a mais terrível delas, matou menos que bicicleta infantis.
Outra coisa interessante que você poderia procurar também é o Livro Negro da Revolução Francesa. Por que o Livro Negro da Revolução Francesa? Porque em um ano a Revolução Francesa matou mais do que 4 séculos de Inquisição. Em um ano. A Revolução Francesa matou mais do que 4 séculos de Inquisição. E por que isso é importante? Porque a Revolução Francesa foi justamente a experiência do mundo com o Estado liberal. Bom, enfim, esses dados são legais de você pesquisar, porque muitas coisas que você ouve ou que você aprende são mitos. Né? Eu não estou dizendo que diversos crimes não foram cometidos pela religião, eles foram sim cometidos em diversas partes do mundo, mas dimensionar e entender a proporção disto na história é muito importante. Por exemplo, as cruzadas aconteceram como uma guerra defensiva depois de 4 séculos aí de assassinatos e tudo mais. Vocês podem procurar aí o mito das cruzadas no próprio YouTube de vocês, é muito importante. Enfim, aí ele usa o exemplo aqui de uma pessoa que não soube usar a droga. Você pode pegar o exemplo de uma pessoa que não soube usar e aí você vai proibir. Então, Arthur, eu não estou usando o exemplo de uma pessoa, eu estou usando o exemplo da China inteira, durante o século XIX e o século XX. Uma população absolutamente escravizada pelo ópio, absolutamente destruída pelo ópio, que foi usado inclusive como arma por Mao Tse-tung para fazer dobrar, né, aqueles que não se ajoelhavam perante o regime comunista. Isso é muito importante, Arthur, porque nós lutamos demais para tirar a Dilma de lá. Não sei se você conhece meu canal desde o começo, mas eu devo ter sozinho, devo ter levado para a rua mais pessoas que o MBL inteiro. Eu sozinho. Só uma pessoa com a merda de um celular em cima de um porta-partituras. Eu sozinho. Nós não podemos tirar aquela marmota de lá, entendeu? Para que, através... O Temer ele não está nem aí por ideologia. Para que, através disso, de uma pessoa que tem um pano branco de ideologias, toda aquela agenda que a esquerda deseja, por exemplo, através de você, que futuramente vai ter um cargo político. Tá entendendo? Por isso que é tão importante eu ter esse debate com você aqui agora, para que você reflita a respeito disso. Porque senão nós trocamos 6 por meia dúzia, Arthur. E você vai estar lá defendendo algo que é absolutamente terrível, que avilta contra a própria dignidade do ser humano. Nesse caso que você usa do exemplo do Senhor no exercício filosófico nos últimos 6 meses de vida, ele vai lá e decide usar a cocaína. Pois muito bem. A droga ela funciona muito bem quando você está isolado no seu quarto ali, fechadinho, usando a cocaína ali, tá ótimo, cara. Mas em uma situação real, você tem todo um efeito de cadeia, um efeito em cadeia, que vai simplesmente dimensionar isso em um novo escopo, em uma nova ótica, em um novo entendimento. Esse senhor que nos últimos meses da vida, cheirando cocaína, pagou certamente um traficante. Esse traficante usou o dinheiro para comprar armamento. Ele deu o armamento numa criança de 6 anos de idade. Esse armamento na mão de uma criança de 6 anos de idade acabou com uma bala na cabeça da mãe. Então, quando você reduz o seu escopo e fala, olha só, aqui dentro desse quarto, vendo esse velho fumando cocaína, cheirando cocaína se cheira, no final da vida não fez mal para ninguém. Quando você abre o seu escopo, Arthur, aí é que você pode dimensionar o tamanho da catástrofe. As drogas, como eu digo novamente, não é um ato de liberdade do ser humano, é um ato de aprisionamento do ser humano. E é por isso que nós, conservadores, divergimos tanto das ideias liberais ou libertárias, principalmente as dos anarcocapitalistas. E é isso aí, meu amigo, suas considerações finais. Valeu, Nando. Então, agora 2 minutos de consideração final. O Arthur pode ir quando ele quiser. Cara, até agora eu acho que eu não usei meu minuto, mas acho que dessa vez vai, hein? Pode ser, se for nessa aqui, porque 2 minutos é bem curto. Pode usar. Botei 3 aqui. Bom, então vamos lá, eu vou tentar ser bem rápido aqui, rebater todos os pontos. O primeiro é o seguinte, você fala da China,
da guerra do ópio, cara, eu concordo com você. A questão é o seguinte, você não pode pegar todo esse tema da China e jogar na minha conta. Fala, tá vendo? Ó, você é a favor de transformar o Brasil na China da guerra do ópio? De jeito nenhum, cara. Mesmo porque eu desconfio tanto do Estado para administrar as drogas que eu posso até usar o exemplo contrário. Quando, por exemplo, na Segunda Guerra, o exército alemão usava metanfetamina para ficar estimulado para ir lá e matar os aliados. Então, assim, por justamente eu não confiar no Estado, que eu não acho que é o Estado que sabe dizer a medida entre o que eu estou idealizando naquele velhinho fumando e a proporção disso que isso vai ter na sociedade. Uma coisa que eu tinha anotado aqui e não falei é o seguinte, quanto a anistiar os traficantes, eu não acho que os traficantes são bandidos por traficarem drogas. Eu acho o contrário. Eles traficam drogas por serem bandidos. Ou seja, qual que é a diferença? Não é que o cara é super bonzinho, ele é um cara de bem, aí ele fala assim, pô, deixa eu comprar essa maconha aqui, vender aqui, aí ele se corrompe e começa a matar e sequestrar. Não, ele é um bandido, ele é um cara que não tá nem aí pros outros, e ele fala assim, como é que eu vou ganhar dinheiro? Qual é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro? É vendendo drogas. Por quê? Porque o Estado proíbe. Então hoje, o monopólio do mercado de drogas, que é um mercado que a gente não pode fechar os olhos, você não pode fingir que não existe. Você não pode falar assim, o ser humano, a partir da proibição, não vai mais usar drogas. Você não pode fazer isso. Você tem que lidar com essa realidade. Qual é a melhor solução? Liberar tudo ou proibir tudo? Eu não sei. Eu sei que a gente tem que encontrar um diálogo aqui no meio. A sociedade hoje ainda não encontrou uma solução ideal para tal. Né? E eu acho que isso não justifica você proibir, nem que seja dentro da casinha dele lá, o velhinho usar a droga dele que ele quiser. Tem um outro exemplo também, que é um pouco menos filosófico, é um pouco mais prático. Eu tenho um amigo que teve um trauma, a namorada dele faleceu, ele ficou muito mal, era uma noiva dele, e ele não queria tomar remédio de jeito nenhum, porque a mãe dele era viciada em remédios de ansiedade. E aí o psicólogo dele falou assim, cara, faz o seguinte, cara, compra um vaporizador de maconha e você vai vaporizar essa maconha de segunda e de quinta-feira durante 6 meses. Ele fez isso e sarou. Se isso é bom, se isso é ruim, eu não sei, cara. Eu sei que eu e você não somos ninguém, nem o Estado, para definir que tipo de droga esse cara pode usar. E eu acho mais esquizofrênico ainda você falar de criminalizar tanto a maconha ou outras drogas sintéticas, mas liberar o álcool. Não, libera aí. Pô, tem tanta gente que bebe, dirige, mata e o álcool é liberado. E aí o argumento mais usado para isso é que, não, o álcool está na sociedade há mais tempo. Mas daí, só porque está mais tempo, então você pode liberar um e proibir outro? Eu acho que não é o caminho por aí. E uma última coisa que eu queria falar, cara, que é o seguinte. Você tem muita essa mania de jogar o liberal para similarizar ele com a esquerda. Não, você está defendendo pauta de esquerda, está defendendo pauta de esquerda. Eu acredito que não adianta você tirar a extrema esquerda e colocar a extrema direita. Você ainda vai estar nos polos. Eu acho que a gente tem o pessoal aqui do meio, ó, que quer conversar. Então, acho que a gente tem que olhar todas as ideias sem preconceito. Acabou, já era? Termina rapidinho. Então, eu vou terminar aqui rapidinho. Eu sou um cara que eu sou livre de preconceitos. Se eu estou defendendo uma pauta que um cara de esquerda defende também, beleza, vamos defender isso junto. Isso não significa que eu compartilho com as ideias marxistas dele, certo? Só mais uma coisinha que eu queria falar. O negócio da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem que ser um exemplo liberal. Mas tudo bem, era só isso. Beleza. Vamos agora para a barriga de aluguel. Quero fazer aqui, então, a propagandinha do Terça Livre, né? Pedir para o pessoal que está assistindo aí curtir o vídeo, divulgar, né? Ainda dá tempo de pegar o debate. Muita gente está perguntando, às vezes, no Twitter aqui, estou recebendo notificação. Dá tempo. Convido o pessoal, compartilha, curta o vídeo, também inscreva-se no nosso canal. O último tema aqui, então, agora, barriga de aluguel de casais homossexuais. O Arthur vai fazer a abertura do tema com 7 minutos. Aí depois vem o Nando com a réplica, 5 minutos, o Arthur com a tréplica e os 2 minutos de consideração final. Deixa eu só colocar o reloginho aqui, Arthur. E aí você já pode iniciar. Você tem 7 minutos, tá bom? Inicia a hora que quiser. Então vamos lá. Cara, só uma coisa que eu queria falar, na verdade, eu tô pra falar isso pro Nando faz tempo, cara. Eu já ia até mandar e-mail pra ele, que é o seguinte, cara. Ele sempre fala assim, que ele é um pouco contra o pessoal que edita vídeo e deixa os trechinhos de vídeo. Cara, eu sou um cara que faz muito isso. Os meus vídeos, eles são muito editados, justamente porque eu acho que quando a gente vai contar uma história, e isso acontece comigo, eu conto uma história 3 vezes pra câmera. Na terceira, ela sai mais curta. E quando eu edito, ela sai mais curta ainda. Como você pode perceber, eu sou um cara meio ansiosão, meio ligado no 220, eu gosto da informação bate-pronto.
Então eu tento editar os meus vídeos para ele ficar muito curto. Eu tinha colocado isso no tema de drogas, porque ele falava, ele até zoou, o Cauê Moura falou que, pô, o Cauê Moura não consegue falar 3 segundos sem cortar o vídeo, é o efeito da maconha. Eu falei, eu vou linkar isso uma coisa com a outra, acabei perdendo. Mas vamos lá. Cara, sobre barriga de aluguel é o seguinte, eu não tive tempo de ver o seu posicionamento sobre isso, eu vi um vídeo agora, vindo para casa no caminho, onde você cita uma pesquisa, onde, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, onde 2% das crianças adotadas por casais normais têm problemas de tristeza, de depressão e contato com drogas, enquanto que 20%, parece, acho que é de crianças adotadas por casais homoafetivos acabam entrando por esse ponto. Cara, eu acho esse argumento um pouco frágil, tá? Porque é o seguinte, em primeiro lugar, a gente tem os outros 80. Então, a gente está falando de 100 crianças que foram adotadas por casais homoafetivos, 80 ficaram felizes e saltitantes, e 20 delas ficaram com algum problema de tristeza, depressão ou contato com drogas, por um fator que a gente não sabe se é isolado. A gente não sabe se isoladamente, por ela ter sido adotada por um casal homoafetivo, foi o que causou ela fazer isso, tá? Então, assim, eu sou totalmente a favor de casamento gay. Eu acredito que nem eu, nem você, nem o Estado pode definir qual é o tipo de amor certo, qual que é o tipo de união que deva ser moral ou não. Eu não confio no Estado para dizer isso. E eu acho que assim, cara, eu tenho um pensamento um pouco pragmático, é o seguinte, tem tanta criança carente no mundo precisando ser adotada, por que você vai usar uma barriga de aluguel? Mas se a pessoa quiser, fazer o quê? Eu não acho que o Estado deveria... Não, então você não pode contratar uma barriga de aluguel, vai lá e adota uma criança. Eu acho que fica a critério de cada um, mas eu acharia mais nobre a adoção de uma criança. E uma coisa que é uma máxima, né, do pessoal que defende a adoção de crianças por casais gays, é o seguinte, cara, toda criança, sem exceção, adotada por um casal gay, foi abandonada por um casal hétero, ponto final. Então é uma coisa assim que a gente pode tomar isso como base do nosso argumento. Poxa, se um casal hétero é capaz de abandonar uma criança e um casal gay é capaz de adotar essa criança e dar amor para ela, dar todo o sustento de vida, por que não? Eu tenho 2 amigos, né? Um da minha idade, que foi criado por 2 mães, e eu tenho um amigo da minha idade que é casado com um outro homem e cria uma filha, e eles são perfeitamente felizes. Então eu me desprendo um pouco da figura tradicional da família como papel do Estado para definir o que a gente pode ou não ser ou definir como uma família. Eu acho que é só isso. Ainda faltam 3 minutos aqui, 3 minutos e 40. Ah, cara, eu vou pedir então para, sei lá, se puder me dar esses 3 minutos de crédito no final, se puder, porque eu acho que eu não tenho mais nada para falar sobre isso. Eu sou totalmente a favor. Tá. Vamos dividir esses minutos aí então, Alan, para deixar justo. Metade para ele, metade para mim. Você tá cheio de barganhar, hein, Nando? É capitalista, cara. Pode dividir. É capitalista. Tá parecendo mais uma entrevista do que um debate, mas é porque realmente, eu até peço desculpa, eu não preparei perguntas para fazer, tá? Eu tô meio que indo no ritmo de vocês aqui, e apesar de vocês dois serem conservadores, acho que tá bem legal, o papo tá bem bacana. Vamos dividir aí, se quiser, vamos dividir. Obrigado, cara. Apesar de ser conservador, a gente não vai te matar, não, relaxa. A gente não vai na sua casa jogar bomba. Vamos deixar uma Bíblia na casa dele, uma Bíblia explosiva na casa dele. Ele vai eu vou manter os 5 minutos, e aí, precisando, a gente libera, tá, Nando? Vamos agora, já tivemos a exposição, vamos agora à réplica de 5 minutos. Você tá me ouvindo, cara? Tô. Então espera um pouco só para eu ligar meu cronômetro aqui de novo, tudo bem? Só um instantinho. Metrônomo é quando você ligar a guitarra. Bicho, dando aula direto, hoje mesmo eu dei aula pra caralho. Foda. Vamos lá, iniciando então. Bom, primeiro, cara, eu não te odeio por editar os seus vídeos, entendeu? Vou te falar como é que eu faço os meus vídeos. Eu acordo antes de dar aula e aí eu falo aquilo que eu penso. Geralmente é sempre o primeiro take. Ou na parte do almoço, geralmente é sempre o primeiro take. Por que isso é importante? Para que você possa definir uma linha de raciocínio lógica do começo até o final. Então fazer esse exercício já para todos vocês, para Cauê Moura, para Pirula e tudo mais, é importante para que vocês entendam como manter um raciocínio de maneira coerente. Pirula olá, pessoas da internet. Eu vou falar a respeito...
cara tem doutorado, o bicho não consegue fazer um vídeo de 13 minutos num raciocínio constante, é foda, tá? Bom, enfim. A faculdade brasileira é complicada. Enfim, eu acho que, voltando um pouco nas drogas, as leis da Indonésia eu acho que seria bom. Uma lei bem firme, né, bem contra as drogas. Eu também acho meio injusto comparar álcool, por exemplo, com droga sintética como a heroína, que na heroína, em 2 utilizações, você está completamente zumbificado. Enfim, a respeito do casamento gay, isso não está em pauta aqui nesse nosso debate, né? É barriga de aluguel para homossexuais, nem mesmo a adoção está em debate. Mas, falando a respeito disso rapidamente, você, por exemplo, vai às ruas questionar muitas manifestações do PT e fala assim, tá aqui, eles votaram um impeachment, ó como eles votaram no Congresso. Imagine que acontecesse o seguinte, Arthur, que de uma canetada de um juiz, entendeu? Por uma canetada de juiz, de repente, a Dilma voltasse à presidência da República. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o chamado aí casamento homoafetivo, né? Lembrando que era possível fazer esse tipo de contrato anteriormente também, né? Só que eles deram esses poderes plenos. Agora, como eu disse para você, se você tem uma sociedade democrática e uma sociedade, você precisa ouvir o que a população tem a dizer, aquilo que a população deseja fazer. Então, por uma canetada de juiz, o casamento, entre aspas, homoafetivo é legalizado, eu acho isso incorreto. É necessário que exista um debate no Congresso a respeito da Constituição para definir, né? Porque a Constituição ela é muito séria a esse respeito. A adoção ela não está em pauta, mas quando você tem uma fila enorme de casais heterossexuais, na adoção também, Arthur, que passam a competir em pé de igualdade com casais homoafetivos. Quando a gente fala do problema da barriga de aluguel, eu quero deixar bem claro, olha só, o meu candidato para vereador era homossexual. Um dos meus maiores amigos aqui era homossexual e o cara começou a defender Pinochet, eu falei, não, cara, aí não dá. Assim, eu não tenho absolutamente nada contra homossexuais, fiz até um vídeo aqui, meu filho é gay, um vídeo aqui que eu coloquei no canal, onde eu falo que se meu filho fosse gay, eu iria amá-lo acima de qualquer coisa, mas sem retirar aquilo que eu acredito, né? Sem deixar de acreditar nas coisas que eu creio. Enfim, a criança já tem um trauma psicológico gigantesco, cara, por ser adotada por casais heterossexuais. Existe um papel muito importante, que é o papel do pai e o papel da mãe. Hoje em dia, mesmo uma pessoa solteira pode adotar. Uma tia minha mesmo, ela adotou, né, uma menina e ela é solteira. O que acontece é o meu receio. E esse receio você não pode dizer que não é legítimo, Arthur. A respeito do psicológico dessa criança, entendeu? A respeito do o que poderia acontecer com essa criança, uma vez que os papéis familiares têm uma característica completamente embaralhada, ao meu ver, nesse caso. Então, existe um grande receio, e não existem estudos, né, que a gente possa ter a esse respeito. Portanto, eu acredito que a posição conservadora de alicerces do que é casamento, do que é uma união, eu vou usar um minuto a mais, tá? Seja muito importante. O casamento, por exemplo, em sentido religioso, é a união dos 4 amores na concepção grega. Eros, ágape, filéu e storge. É a única relação humana, e por isso é tão sagrado para aqueles que acreditam, é a única relação humana que consegue englobar esses 4 tipos de amor. Pois muito bem. O casamento civil, ele é baseado em 4 pilastras. Número, gênero, espécie e sangue. Precisam ser, numeral, 2 pessoas, precisam ser de gêneros opostos, precisam ser da mesma espécie e não podem ter laços sanguíneos de parentesco muito próximos, né? Então, por exemplo, um pai com uma filha não pode casar. Se não vale gênero, Arthur, por que é que tem que valer número? Se a única coisa que conta é a sua felicidade ou a minha felicidade, se o casamento ele é definido por um ser feliz ou não, você só vai saber a tristeza que é um casamento quando você tem que limpar uma privada entupida,
Então, se a única coisa que define a felicidade do casamento, por que é que eu não posso casar, por exemplo, com 6 ou 7 mulheres? Então, essa é algo bastante complexo, né? Eu gostaria de ouvir o que você tem para falar a respeito. Pronto, o Nando terminou aí, né, usando aquele... E o Arthur agora vai para... Certinho? Sim. O Arthur vai para a tréplica de 5 minutos. Lembrando aí que, caso você necessite, Arthur, de 1 minuto e meio, tá? Para continuar, você pode usar. Na hora que você quiser começar. Bom, na verdade é o seguinte, eu acho que esse tema, por incrível que pareça, eu acho que ele é o mais simples de todos, porque eu acho que aqui a nossa divergência, ela fica bem tipo água e óleo mesmo, e é uma coisa que a gente não tem dados e exemplos ao longo do mundo para a gente discutir. Então, assim, a primeira coisa que você falou é uma coisa interessante inclusive eu estou tendo contato com isso agora. Eu tinha a opinião que quase tudo na sociedade deveria ser definido por plebiscito, né? Se você estudar a história da verdadeira democracia, do jeito que ela era na Grécia, ela era assim e tal. Tem gente que gostaria de inverter a pirâmide hoje, de como é o sistema político, para a gente ter muito mais plebiscito. E, na verdade, discutindo até com pessoas mais técnicas, que sabem muito mais do que eu estou começando a mudar um pouco essa opinião. Então, eu acho assim, não sei para esse caso, tá? Não sei para esse caso, mas nem sempre um plebiscito seria a melhor decisão. Por exemplo, se a gente fizesse um plebiscito hoje, galera, vamos aumentar o salário mínimo para R$5.000, eu duvido que não ia passar e eu duvido que o Brasil não ia quebrar, né? Então, assim, realmente a gente tem que parar e analisar quais são as decisões que a gente vai tomar por meio de plebiscitos ou não, né? Realmente eu acho que isso cabe uma conversa, né? Esse assunto, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que a posição conservadora é justamente isso que você disse, por ter um receio do que seria, por exemplo, a falta de um pai na vida de uma criança, de uma figura paterna, ou por ter um receio de como seria a criação de um casal homoafetivo para uma criança diferente de um casal hétero para uma criança, por causa de um receio, se usa a autoridade do Estado para proibir tudo. E eu sou contra isso, cara, eu sou contra isso. Eu acho que, assim, se a gente não pode simplesmente falar assim, poxa, eu tenho receio de como isso vai ser, então proíbe todo mundo. Vamos passar na frente os casais héteros. Eu acho que isso seria um tipo de privilégio e não seria tratar as pessoas como iguais. Eu sou totalmente contra, cara, qualquer privilégio, e você pode justificar a minoria que você quiser. Eu sou a minoria de negros, sou contra o privilégio, sou contra a cota, sou contra essas palhaçadas. Sou gay, então a gente tem que ter uma parada gay na Paulista financiada pelo Estado. Sou totalmente contra. Sou a favor da parada gay, quer fazer, faz, mas com dinheiro próprio, né? Finalmente, eu acho que eu também não sou a favor de nenhum tipo de privilégio para casais héteros. Então, assim, se você tem numa fila lá um casal hétero, um casal homoafetivo, eu não vejo nenhuma razão lógica para a gente dar o privilégio de um casal heterossexual passar na frente do casal homoafetivo. Porque a gente pode ler diversas definições de amor, o eros, a ágape, a filia, enfim, pode ler tudo sobre isso, só que eu acho que o Estado não é ninguém para definir qual é o tipo de amor mais válido. E aquela história, cara, como eu já falei, eu acho que até nesse bate-papo aqui, uma injustiça a favor da maioria ainda é uma injustiça. Então, assim, se você pegar e falar assim, não, poxa, de acordo com a pesquisa aqui, nós temos 20% a mais de casos de crianças que se tornam tristes quando são adotadas por casais homoafetivos, então vamos proibir todos os casais homoafetivos de adotarem. Eu acho que isso não justifica, principalmente quando você está cedendo um privilégio a um casal heterossexual de pular a fila de quem é um casal homoafetivo que tem muito amor para dar e quer adotar uma criança ou usar uma barriga de aluguel, sei lá. Acho que a gente fugiu um pouco do tema, que era o barriga de aluguel especificamente, mas, cara, eu acho que tá legal o bate-papo, acho que o meu raciocínio é basicamente esse. Se tiver mais alguma coisa aí sobre isso que eu posso falar, me pergunte, por favor, que eu me perdi um pouco nesse tema, cara. Falta um minutinho para ele, Nando, se quiser falar alguma coisa. Tudo bem. Beleza, pode pegar um minuto. Se eu necessitar desse minuto, eu vou usar. Se eu tiver esse minuto, é quanto? 1 minuto para mim, é isso? É mais? 2 minutos de consideração final. É para mim a consideração final? Alan, tá me ouvindo? 2 minutos de consideração final. Tá, eu posso usar esse minuto extra, ter 3? Arthur?
Beleza. Tá bom, deixa eu só reiniciar aqui meu cronômetro, cara, para que eu possa ter um bom poder de síntese aqui. Só um instante antes de começar a contar. Valendo. Bom, a gente teve um caso no Fantástico há pouco tempo, onde era proibido esse casal ter esse filho na França, e eles vieram para o Brasil. O que eles fizeram? Eles fizeram uma mistura entre o esperma do par, né, e colocaram esse esperma na própria mãe de um dos rapazes. E aí teve esse filho. Né? Está entendendo? Exatamente. Misturaram o esperma, depois colocaram esse esperma na própria mãe que gerou o filho. Depois eu te mostro, isso aí saiu no Fantástico. Sim, foi isso que aconteceu, exatamente. Você está fazendo assim e eu faço assim também. A criança, uma vez que ela nasceu, a avó, que é mãe, né, passaria a ser avó, e a partir do momento que a criança fosse desmamentada, né, ela não amamentasse mais, ela iria para a França. Eles vieram para o Brasil para fazer isso, porque não tinha legislação aqui, na França é proibido, e iria viver com esse casal lá. O que eu te pergunto, Arthur, é o bem-estar psíquico dessa criança, como ele ficaria? Nosso tema é justamente esse, barriga de aluguel para par homossexual. Existem homossexuais, por exemplo, que vão para países muito pobres e simplesmente compram a pessoa para que ela seja essa barriga de aluguel. Fazem dela, é quase como se fosse um tráfico humano, usam ela simplesmente como receptáculo para essa barriga. Isso é muito sério, Arthur. Isso me preocupa imensamente, não só pelo psicológico da criança, mas por um mercado novo que pode se abrir, e é um mercado que explora a miséria humana. É realmente uma coisa terrível. Eu acredito que você não pode brincar com a psique humana. Eu acredito que esses papéis definidos de pai e de mãe são muito importantes. Você tem que ver que a partir de uma minoria se cria um super direito, que é um direito de igualdade, que é um direito de igualdade que é inclusive negado pela própria natureza do ser, que é a própria natureza daquilo que é um casal homossexual. A homossexualidade, Arthur, ela sempre existiu. O problema é que ela passa a ser, então, um alicerce da sociedade. Ela passa a ser um alicerce tão importante quanto um casamento heterossexual. Isso nunca se viu na história do mundo. E nós não sabemos o que vai dar. Eu te digo, Arthur, eu tenho medo. Entendeu? Eu tenho medo desse tipo de coisa. Eu não sei o que vai dar. Não sei se depois nós vamos ter diversas crianças com problemas psicológicos no futuro. Um amigo meu, o pai dele se separou, e o pai dele começou a ter relações homossexuais com diversos homens, e isso na casa. Essa é a 5ª clínica de recuperação que meu amigo passa, tratamento de drogas agora. Então é uma coisa realmente muito séria, Arthur, que me deixa com medo. Você diz, é um receio, mas é um receio legítimo, e você tem que entender a legitimidade do meu receio a respeito disso. E a pergunta que eu faço é, qual é o bem maior? O que está acima das coisas? Ou o que deve estar acima das coisas? O teu desejo sexual, ou o bem-estar da psique ou do psicológico daquela criança, que no caso tem a avó, que na verdade é mãe, que na realidade foi para a França e que foi desamamentada e que tem 2 pais, e se esses pais se separarem, o que acontece? Entende toda a problemática? E é isso aí. Arthur, bem, o debate já chegamos à conclusão. Arthur, tá aí? Tá aberto o microfone agora. Beleza. O debate chegou ao final, nós temos agora os 3 minutos de encerramento, onde cada um vai falar. Eu quero agradecer aos 2 canais, né? O Mamãe Falei é 3 vezes maior do que o Terça Livre, e o canal do Nando Moura 10 vezes maior do que o Terça Livre. Mas a gente agradece aí. Foi muito legal ter vocês aqui, e eu espero que 2018 seja assim, né, cara? Do debate político, os comunas tudo do lado de fora, e a gente tendo que debater moral e ética aí, deixando um Estado mínimo, deixando de roubar o brasileiro de bem. Lembrando que muitos comunistas são a favor do livre mercado, né? O próprio Lenin era a favor do livre mercado. Isso. A China hoje faz festa com isso. Mas ele abre primeiro e depois fecha, Arthur. O Lenin abre primeiro o mercado
entra o capital e depois ele fecha esse capital, e aí, é claro, a gente sabe que dá uma merda gigantesca. Mas vai lá, fala aí. Uns 3 minutinhos aí. Convidar o pessoal que ainda não conhece o canal Terça Livre, todos os sábados ou sextas-feiras, normalmente sábado à tarde, nós temos um programa chamado Update Brasil, com o americano Jeffrey Nikos. É muito interessante, o pessoal não sabe inglês, depois esse hangout ele é legendado em português, e semana que vem a gente vai estar com um ex-agente da CIA, que é o Dr. Peter Fry, vai estar de volta aqui no canal Terça Livre. Então, aproveitando aí só para divulgar o pessoal. Arthur, 3 minutinhos aí. Beleza. Galera, é o seguinte, deixa eu só falar uma coisa aqui, eu vou tentar responder rapidinho aqui. Uma coisa interessante que ele me falou sobre natureza, tal, o que é o que não é natural, e eu não sei, sinceramente, a sua opinião. Eu acredito que a homossexualidade é algo natural, está dentro da natureza, inclusive tem animais que são homossexuais, e tem animais que praticam sexo simplesmente por recreação. Golfinho é um exemplo disso. Eles são gays e gostam de fazer sexo, mesmo que não é para reproduzir. Então, eu acho que isso é uma coisa natural. Quando você me pergunta sobre o desejo sexual, se está acima da psique humana, de jeito nenhum. Mesmo porque se eu falasse que sim, você ia falar, não, então, peraí, então o estuprador pode estuprar uma criança, porque o desejo sexual dele conta mais do que a psique da criança? De maneira nenhuma. O que eu acho que é o seguinte, a orientação sexual dos pais não necessariamente está ligado diretamente ao carinho que ele vai dar para uma criança, a base psicológica que ele vai dar para uma criança. E no caso que você falou do seu amigo, cara, que o pai dele saiu dando a bunda aí geral, eu acho que é o seguinte, cara, é uma coisa muito traumática, mas é o seguinte, cara, se fosse a mãe dele, seria uma relação heterossexual, eu acredito que ele teria o mesmo trauma. Se a mãe dele, de repente, se separasse do pai e saísse tendo vários parceiros sexuais dentro da própria casa, inclusive, cara, eu acho que isso seria uma coisa igualmente traumática. Em relação ao debate, é o seguinte, cara, eu acho que ficou bem claro aqui qual que é a diferença, e eu não quero ser preconceituoso, mas qual que é a diferença de um debate mais voltado para a direita do que um debate mais voltado para a esquerda. Se o Nando Moura fosse um cara de esquerda, isso eu tenho certeza que aconteceria, a partir do momento que eu falasse para ele alguma coisa que ele não concorda, e aí eu acho que é o seguinte, a gente tem um problema econômico desse tamanho, de liberdades econômicas, e um problema de liberdades individuais desse tamanho. Hoje a gente discutiu essa pautinha aqui. Se a gente estivesse discutindo a grande, por exemplo, eu sou rotulado hoje como cara do FGTS, que é uma coisa até legal. Se eu fosse contra e o Nando Moura a favor, e ele fosse um cara de esquerda, eu falaria para ele, eu sou contra o FGTS. Automaticamente ele ia falar, tá vendo? Você quer escravizar os trabalhadores, tal, tal, tal. E é por isso que o debate com a esquerda é tão, mas tão difícil, cara. Enquanto que a gente conversando aqui foi super educado, foi super construtivo. Eu tenho certeza que eu e o Nando Moura agora a gente vai ter um pouco mais de contato. Eu vou refletir sobre um monte de coisas que eu anotei aqui, que ele falou, tá tudo anotado aqui. Eu espero que ele reflita sobre algumas coisas também, sobre o exemplo do velhinho lá na casa dele, querendo usar a cocaínazinha dele lá. Eu acho que vai ficar bacana a gente conversar mais. Eu acho, sinceramente, cara, que se a gente tivesse feito um debate ao mesmo tempo, para cada um dos temas isolados, a gente teria muita coisa para falar e ia ser mais produtivo ainda, né? Ficou uma coisa meio corrida aqui, ficou legal pra caramba. Eu achei que foi muito bacana. Não conhecia ele tanto quanto eu conhecia agora, achei demais, e eu acho que, poxa, cara, tô de cabeça aberta aí pra gente conversar sobre qualquer tema, a hora que você quiser, acho que vai ser bem bacana. Acho que é isso, gente. Maravilha. 8 segundinhos aí pra terminar. Nando, suas considerações finais aí. Beleza, então vamos lá. Bom, a respeito de natural, cara, eu falo de natural sobre o aspecto da ótica da filosofia tomista, tá? Não o aspecto natural daquilo que seja laico, tá? Uma das coisas que você fala é, sim, cara, as práticas heterossexuais são motivo de escrutínio das pessoas, entendeu? Então, se você sai por aí pegando uma porrada de mulher, os caras vão falar, galinha, né? Então, as práticas heterossexuais também estão sob escrutínio de todas as pessoas, assim como as homoafetivas também. As homossexuais estão sob o escrutínio das pessoas. Então, como nós chegamos nesse ponto de convergência, né? Acreditamos que o bem-estar, a psique daquele ser está acima de tudo. Resumindo o debate, eu agradeço ao Arthur, a presença dele, agradeço ao Alan, o pessoal do Terça Livre, se inscreva no canal do Terça Livre. Eu acredito que para todos os temas o Arthur não demonstrou argumentos que me façam mudar de posição, não mostrou bons argumentos em aborto como método
anticonceptivo, não em religião e política, liberação das drogas sintéticas, barriga de aluguel, em casais homoafetivos, e vocês em casa devem fazer as suas reflexões a respeito disso, porque o mais importante aqui são vocês. São mais de 20 mil pessoas vendo isso agora. Quando for para o meu canal, quando for para o canal do Arthur, serão quase 500 mil de pessoas observando esse debate. E você deve observar cada um desses pontos desse debate com verdade, com muita verdade. Eu vou continuar orando pelo Arthur e vou orar principalmente por você que está assistindo isso, porque a verdade ela vem através de coisas que transcendem o próprio homem, e que esperamos aí que vocês possam refletir a respeito disso, possam refletir a respeito daquilo que eu falei. Eu me desculpe se eu falei alguma bobagem aqui, espero que não possam dedicar o pensamento de vocês. Expomos aqui com bastante honestidade, o que eu pelo menos tentei expor com a maior honestidade que me é possível, em questões que são absolutamente fundamentais para o entendimento das questões morais. Nós acreditamos que o problema não é de ordem somente econômica, é um problema muito maior e principalmente de ordem moral. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado a todos que participaram aí, o Arthur e o Nando. Lembrando que você pode assistir esse Hangout depois, imediatamente ao término do Hangout. O próprio YouTube já renderiza o vídeo já vai ficar aqui disponível, né? Então vocês já podem continuar assistindo o Hangout, mesmo que você tenha chegado atrasado, você pode pegar ele desde o início. Obrigado a todos e Deus os abençoe.